Ministério Pão Vivo. Hoje, um daqueles vídeos que a gente vai direto ao assunto. Estamos falando e aprendendo na profecia das 70 semanas, contida em Daniel 9, versos 24 a 27. São múltiplas as lições que já aprendemos e temos outras mais que ainda iremos aprender. Como já falamos, a profecia das 70 semanas nada mais é de que uma extensão da visão das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, verso 14. Precisamos ter muito cuidado ao interpretar estas visões, profecias de Daniel, principalmente em relação à contagem de tempo. Foi interpretando de modo errôneo a visão das 2.300 tardes e manhãs no século XIX, quando um determinado pastor, com boas intenções, embora quebrando um princípio do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse no seu sermão profético, falando sobre a sua volta, ele disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, isto é, nem eu, senão somente o Pai que está nos céus. Mas este pastor, confiante nos seus cálculos matemáticos da visão, ele predatou a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Como esse tipo de pregação, de ensino, é de provocar a curiosidade, provocar um determinado fervor, foi o que aconteceu. Aliás, um falso fervor. Foi o que aconteceu naquela região onde este pastor exercia o seu ministério e até, não só nos Estados Unidos, mas até em outras partes do mundo. Então, muita gente, muitos cristãos acreditaram. E nem é preciso eu falar que Jesus não veio. E a profecia não teve o seu cumprimento, então a igreja sofreu um impacto negativo, violento. Houve uma decepção geral, pois a movimentação foi grande na espera que Jesus viria naquela data e em não acontecendo, falhando a profecia, aí então acabou ficando na história aquele dia
como o dia do desapontamento. Na realidade, a imprensa daquela época, claro que muito diferente da imprensa de hoje. Você imagina se fosse hoje o que a televisão não faria, o que a internet não faria. Mas, naquele tempo, já tinha certos meios de comunicação. E, depois das zombarias, dos escárnios, aí o registro, dia do desapontamento. Agora, é incrível, veja, o perigo de se interpretar uma profecia, uma visão, de modo errado, sem o devido cuidado com as Escrituras. Este pastor, ele acabou sendo honesto, porque ele admitiu que ele tinha errado. Mas teve um grupo de seguidores dele que, insuflados por profecias de algumas pessoas, ensinamentos de outros, quiseram fazer um remendo na profecia do pastor. Disseram, não, ele não errou com relação à data. Jesus realmente veio. Ele errou em relação ao local, o santuário do qual fala na visão, que ao final das 2.300 tardes e manhãs será purificado, não é o santuário terrestre, a terra, é o santuário celestial. Nesta data, Jesus realmente mudou de santuário lá no céu. Jesus começou uma nova fase do seu trabalho expiatório. E então, um grande grupo seguiu esta prédica, esse ensinamento mais falso de que o primeiro. Foi nessa data que surgiram os movimentos adventistas, que vêm de advento ou volta de Jesus, de onde também surgiu, um pouquinho mais tarde, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eles fazem questão, aquilo que foi vergonhoso, decepcionante, este dia do desapontamento, eles falam dele até com um certo ufanismo, que nesta data foi ou descobriram uma faceta maior do trabalho expiatório do Senhor Jesus Cristo. Criaram, então, a doutrina do tribunal investigativo ou do juízo investigativo. Dizer que isto é uma heresia é dizer muito pouco. E então, por que
eu estou dizendo isto? Não estou dizendo, então, de crítica ao adventismo, mas estou dizendo para mostrar um fato histórico que nem os adventistas negam que isto aconteceu. Eu estou dizendo para chamar a sua atenção, a minha atenção, para o cuidado na interpretação das visões, das profecias bíblicas, da palavra profética. Note, o grande erro daquele pastor foi que eles criam e continuam crendo que 2.300 tardes e manhãs não falam de dias, mas fala de anos, que queria dizer, ou quer dizer, 2.300 anos. Nada mais falso de que isto. Então, continuando no estudo das 70 semanas, como é o resultado das 2.300 tardes e manhãs, por isso estou citando, temos que sempre ligar as duas visões, os dois acontecimentos. Estou mencionando e mostrando uma diferença. As 70 semanas, sim, são semanas de anos. É dentro de um contexto diferente. Mas as 2.300 tardes e manhãs, na realidade, é uma referência a dias. O próprio contexto mostra isto. A gente finaliza o vídeo aqui. Tive que citar esses fatos até certo ponto constrangedores, mas que nos deixam lições para termos temor, interpretar as Escrituras pelas Escrituras, não usando de recursos externos, não usando de profecias de terceiros. Amém e amém.